Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos esclarecer dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, uma lei que protege as mulheres da violência doméstica. A Lei Maria da Penha leva este nome em homenagem a Maria da Penha, 60 anos e mãe de 3 filhas, hoje líder do movimento de defesa do direito das mulheres. Por causa das violências sofridas, Maria da Penha vive hoje em uma cadeira de rodas. A lei, quando foi criada em 2006, ela tinha a intenção de que a mulher deveria representar caso contra o agressor para que a polícia pudesse fazer alguma coisa. A Lei Maria da Penha reconhece a gravidade nos casos de violência doméstica. Sendo assim, a mulher precisa representar contra o agressor? Com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a mulher não precisa mais representar. Ela seria uma ação penal pública incondicionada, ou seja, a polícia deve agir a partir do momento que ela tomar conhecimento de que está ocorrendo uma violência doméstica. A lei assegura e dá proteção às mulheres. Mesmo assim, ainda existem aquelas que têm medo de denunciar. No ano de 2011, 297 inquéritos foram enviados para o Fórum com representação. E um número maior do que esse, as pessoas não representaram. Então, melhorou-se muito em termos de representação, mas ainda as mulheres desistem muito ainda daquilo das representações feitas. A lei também procede para as pessoas que moram juntas do mesmo sexo. E a lei, apesar de ser apelidada de Lei Maria da Penha, ela está prevenindo a questão da violência doméstica. E todos, já que hoje se reconhece a união entre homossexuais, então essa lei seria extensiva também aos homossexuais que também poderiam se beneficiar. E há juízes que, dentro desse entendimento de que há uma igualdade entre os sexos, então que também um homem pode se beneficiar dessa lei e ele também pode vir a se queixar e reclamar de uma violência que ele possa estar passando. Segundo o delegado, nos feriados e finais de semana, a violência contra a mulher aumenta. Sem dúvida, porque nesse período aumenta-se o consumo de drogas, aumenta-se o consumo de bebida alcoólica, e isso nós vemos constantemente que nos finais de semana aumenta-se muito as denúncias de violência doméstica. A violência contra a mulher existe e cabe somente a elas tomarem uma atitude. Ela deve se valorizar cada vez mais. Eu acho que nós estamos chegando numa época em que a mulher está recebendo está tendo direito a ser reconhecido o seu verdadeiro valor. Antigamente nós já tínhamos aquele ditado que dizia que atrás de um grande homem sempre havia uma grande mulher. Hoje nós já mudamos esse ditado, né? Ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Então a mulher pouco a pouco está galgando aquilo que ela merece, que é ter reconhecido seu valor como mãe, como esposa, como aquela companheira sempre, aquela pessoa que está já trabalhando independente. Hoje nós temos senadoras, prefeitas, governadoras, presidente da República. Quer dizer, eu acho que a mulher tem que olhar para si mesma e tem que se valorizar, de forma que, se ela se valorizar, ela não vai aceitar nenhum tipo de agressão, seja psicológico, seja agressão física, ela vai se posicionar quanto a isso, porque a mulher ela está igual com relação ao homem. No próximo bloco, um pouco mais sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, já após o intervalo. Preserve nossas nascentes.
A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Por que separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio. Ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E, para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje estamos falando sobre a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. Vamos ver agora a aplicação dela. O promotor de justiça, Dr. Éder Capucci, fala sobre a diferença entre a lei e os tipos penais já existentes no Código Penal brasileiro, como lesão corporal e tortura. Na verdade, não existe diferença. A Lei Maria da Penha, nós precisamos entender, a Lei Maria da Penha ela não prevê nenhum tipo penal. Então, os tipos penais são aqueles que já estão previstos ou no Código Penal ou em qualquer outra lei especial, como é o caso da tortura. O que a Lei Maria da Penha busca fazer, na verdade, é estabelecer algumas providências preventivas, né, ou de proteção à mulher. E também dá um tratamento processual mais rigoroso com relação ao agressor. Mas a lei em si, ela não trata de nenhum crime especificamente. Então nós vamos sempre trabalhar com os crimes já previstos, ou no Código Penal ou em outra lei especial qualquer. A violência doméstica pode atingir a todos. Não existe uma prevalência, eu diria assim, com relação a classes sociais. A violência contra a mulher ela é praticada indistintamente em qualquer classe social. O que nós percebemos é que chega mais ao conhecimento do judiciário aquelas violências praticadas principalmente nas classes C, D, não é?
mas é sabido estatisticamente que a violência acontece indistintamente em todas as classes sociais. O promotor de justiça fala que existem diferentes formas de violência praticada contra as mulheres. Estatisticamente, eu diria que quase 70% se traduz em agressões físicas, não é? O restante das agressões são de ordem psicológica, moral, notadamente ameaças. Muitas mulheres sofrem agressão e se calam. O conselho que eu dou para as mulheres é que, evidentemente, não deixem isso acontecer. Qualquer tipo de agressão ela tem que ser denunciada e a mulher tem que levar isso até o final. E o agressor tem sim que receber uma punição pelo que ele fez. Mas se a mulher continuar com esse comportamento, de no momento do calor dos acontecimentos, acionar o aparato policial e depois voltar atrás, a lógica estabelece que ela vai continuar sendo agredida, porque o seu agressor vai se sentir impune, não é? Então ele vai se sentir livre para provocar novas agressões. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz de direito Rodrigo Caríssimo, falando um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha. Já, após o intervalo. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Eu comecei a sentir muita dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, vômito, febre, diarreia, e não aguentava parar em pé. E fui levada ao hospital, foram 11 dias aí de hospital, e depois o organismo da gente fica com maior facilidade de contrair outras doenças. Então eu tive trombofebrite nas duas pernas logo em seguida. Depois que melhorei, apareceu uma trombose em um dos mamilos da hemorroida que eu tive que operar em caráter de urgência. Então foi assim, uma coisa atrás da outra, tá? Que resultou a quase um ano de luta, tudo porque começou lá com a dengue. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, não ficarmos de olho num terreno baldio, na casa do nosso vizinho, uma casa fechada do lado da nossa casa, não adianta as autoridades, o pessoal das zoonoses fazer o trabalho deles se nós não fizermos a nossa parte. É a FESP Você no combate à dengue. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP Você no combate à dengue. De volta com o programa FESP em Ação, e o assunto de hoje é sobre a Lei Maria da Penha.
Para falar mais sobre o assunto, o juiz de direito Rodrigo Caríssimo, que está aqui conosco. É um prazer recebê-lo, viu, doutor? Prazer é todo nosso. Doutor Rodrigo, com relação à Lei Maria da Penha, quais foram as mudanças que ocorreram recentemente? Bem, na verdade, não teve alteração do texto da lei, desde que foi aprovado, não houve nenhuma alteração. O que houve agora, em data recente, mais precisamente dia 9 de fevereiro desse ano, foi um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando alguns dispositivos da Lei Maria da Penha. E dentre esses dispositivos, se questionava sobre a necessidade de representação por parte da vítima para que a ação penal pudesse ter o seu regular prosseguimento. E entendeu-se, o Supremo entendeu, por maioria de votos, que a representação é desnecessária, que não haveria necessidade da representação. Ou seja, a partir deste entendimento, não há mais necessidade da vítima representar, procurar uma autoridade para poder pedir que dê andamento ao processo penal. E o processo ele vai ter seu regular prosseguimento, independentemente da manifestação da vítima. Ou seja, eu fiz uma denúncia, a lei tem total respaldo para que continue o processo em cima daquele agressor. Sim, é isso? Sim, exatamente. Isso, basta a denúncia. Exatamente, basta a denúncia. Esse entendimento, no meu modo de ver, é um avanço, porque possibilita, naqueles casos em que a vítima se sente acuada, coagida em face até mesmo das questões financeiras, questões psicológicas, moral, de estar convivendo debaixo do mesmo teto com o seu agressor, então não depende mais da vontade dela, né? E como é uma ação direta de inconstitucionalidade, o efeito é vinculante a partir da publicação dessa decisão e todos os tribunais e juízes devem aplicar a partir de agora esse entendimento. Doutor Rodrigo, com relação à posição da mulher, né? Ela depende financeiramente daquele agressor, algumas dependem, né, financeiramente do agressor. Como fica essa situação, né? Como essa violência doméstica, como ela pode enfrentar essa violência doméstica e familiar? Na verdade, a Lei Maria da Penha, o objetivo dela justamente, ela veio no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2006, com esse objetivo de proteger a parte mais vulnerável na relação familiar, que muitas vezes é a mulher, que tem que suportar agressões físicas, agressões morais constantemente. Então, a mulher, a partir desta conquista, ela deve sim fazer a sua parte e de ter coragem também de fazer a denúncia, de procurar uma autoridade policial para que possa levar ao conhecimento do Estado, a autoridade policial, a autoridade judiciária, aquela situação que ela tem enfrentado de ofensa diária, de ofensa rotineira dentro do seu domicílio. Então, ela não deve jamais deixar se subjugar por conta de restrições financeiras, morais. Ela deve ter essa coragem para poder levar ao conhecimento do judiciário essas questões de que ela vem sendo vítima. E com relação àquelas mulheres que fazem uma denúncia que não existe, né? Porque acontece isso. Qual a penalidade para ela? Porque há toda uma investigação, né, em cima disso. Sim. Se ficar constatado que o que pode ocorrer até mesmo por motivos de vingança, ciúme, se ficar constatado que houve uma denúncia e que deu origem a uma investigação criminal, a um processo judicial e que isso é inverossímil, essa denúncia não existe, aqueles fatos não existiram, ela sim responderá por um crime de denunciação caluniosa que está sujeito a uma pena aí de reclusão de 2 a 8 anos. Então, de suposta vítima, ela passa a ser investigada e, posteriormente, até mesmo acusada. Penalizada, né? Penalizada por esse crime. Como a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, né? O que acontece para gerar essa proteção? Como acontece isso? A lei, ela traz vários mecanismos, são as chamadas medidas protetivas,
que possibilitam ao juiz trazer essa proteção à mulher dentro da convivência familiar. Basicamente seria, a primeira, o afastamento do lar do agressor. Então, o juiz, mediante aquela situação que é trazida ao conhecimento, decreta o afastamento do lar do agressor. E isso, normalmente, tem que ser realizado de forma imediata, né? Outras medidas também podem ser decretadas, como, por exemplo, a proibição de aproximação. Então, o juiz fixa uma distância mínima em que o suposto ofensor deve manter da ofendida. Isso pode ser 50 metros, pode ser 100 metros, pode ser 500 metros. Então, é uma distância mínima que ele deve manter e não se aproximar. Existem outras medidas, como também a possibilidade de a proibição de qualquer tipo de contato. Sim. Hoje pode haver contato por e-mail, contato por mensagens telefônicas, telefonema, ou seja, qualquer tipo de contato com a vítima, isso aí pode ser objeto também de proibição por parte do judiciário. E juntamente com isso, o juiz também pode fixar alimentos provisórios. Então, aquele pai que é afastado do seu lar em razão da violência doméstica que coloca a sua esposa, ele pode ser, por determinação judicial, obrigado a pagar alimentos aos filhos e, eventualmente, também em relação à sua esposa. Existe algum caso, doutor Rodrigo, de que o homem foi agredido pela mulher e foi, assim, aplicada a Lei Maria da Penha para ele? Bem, essa é uma questão bastante polêmica, né? O direito não é uma ciência exata. O direito admite interpretações diversas. Às vezes, o modo de um determinado juiz interpretar a lei é diverso de um outro entendimento. São correntes doutrinárias. Mas o que tem prevalecido, sim, é a possibilidade de um homem também ser vítima de violência doméstica. Existe uma frase famosa do Rui Barbosa que diz que a igualdade é tratar de forma desigual os desiguais. Então, se há uma situação de desigualdade, teria que tratar de forma desigual. Só que, no caso da Lei Maria da Penha, o entendimento que tem prevalecido é que o homem também pode, apesar de ser situações muito raras, ser vítima de violência doméstica. E, neste caso, por analogia, se aplicaria a Lei Maria da Penha. A lei, ela também se aplica para pessoas que vivem juntas do mesmo sexo? Outra questão polêmica, né? As relações homoafetivas. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, também o entendimento que tem prevalecido é que a lei também se aplica nesses casos de relação homossexual. Porque o que importa, na verdade, é a convivência familiar, é a situação de violência doméstica dentro do lar. E hoje a relação homoafetiva é reconhecida como relação familiar e, inclusive, o artigo 5º, parágrafo único da Lei Maria da Penha, dispõe que as relações previstas naquela lei, elas independem de orientação sexual. Ou seja, seguindo essa interpretação, também se aplicaria, sem problema nenhum, aos casos das relações homoafetivas. Doutor Rodrigo, o senhor à frente, né, ali como juiz de direito, o que o senhor percebeu com relação à Lei Maria da Penha para as mulheres? Ela veio para proteger mesmo? Ela tem obtido resultados positivos com relação à violência doméstica? Uhum. No Brasil, existem aquelas questões até interessantes. Existem leis, aquelas leis que pegam, existem as leis que não pegam. Sim. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço que possibilitou, principalmente as mulheres, e também em determinados casos, como nós citamos aqui, nas relações homoafetivas, uma proteção maior que antes da lei o Estado não conseguia oferecer. Então, é um grande avanço e percebe-se que houve um aumento, talvez um encorajamento das mulheres, através da própria notícia da lei, através da mídia, de procurar as autoridades para denunciar o seu agressor. Então,
com certeza foi um grande avanço e é uma lei que veio para ficar. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no FESP em Ação. Nós que agradecemos aí o convite, estamos sempre à disposição. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069, enviando a sua sugestão de pauta. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá!